Vamos dublar o Moacir, vamos dublar o Moacir. Olha, bem, eu estou sem microfone agora, neste momento, e agora que eu percebi que eu estou sem microfone, continuo sem microfone. E não tem microfone nenhum. E eu tô aqui com os cabelos arrepiados aqui, e eu estou sendo dublado pelo Bruno. E ele não, e eu não sei o que fazer, eu não sei como é que liga o microfone. Mas eu vou dizer a você, Moacir, o microfone você liga no Hangout. O Hangout que está no Meet, no Hangout Meet, o microfone está desabilitado. Vai lá e taca o dedo no microfone, que você vai conseguir habilitar. É lá no Meet, cara, lá no Meet, no Hangout. Não é na configuração, não, é só no botãozinho lá do microfone, que está desligado. Não estamos ouvindo você. Ó, você sabe que o Airbus lá caiu, né, cara? Aquele lá, porque o cara não teve atenção de, né, de botar o manche para trás. Era uma besteirinha. Agora, nesse momento, é uma besteirinha e o Moacir não tá percebendo que é só acionar o botão do microfone. Ô, Moacir, tem um botãozinho vermelho, cara, que aí você liga e desliga o microfone. Aí no Google Meet aí. Aí você liga o microfone, cara. Ó, tá com o dedo aqui, ó. Aqui, Aê! falando em outro lugar, Cocôzinho. Muito bem. Mas, Muito cara, bem. mas, Moacir, tava legal a minha dublagem, cara. Se você Eu quisesse. gostei, eu tava ouvindo. Tava muito boa, cara. Tava muito boa. Pronto. Segue aí, pronto. Tem que Moacir. abrir duas janelas, Bruno. Duas janelas. Em primeiro lugar, parabéns, Bruno, pela dedicação. Estou eu aqui e Henrique Kreuzfeldt. Espero que vocês estejam me ouvindo, porque eu estou sem retorno nenhum. Só o retorno do Brunão. Mas, beleza. Isso aqui é Henrique Kreuzfeldt. Muito bem, obrigado, Moacir. Parabéns, Bruno, Dia do Trabalho, iniciativa fantástica. Vamos colaborar aí com uma série de empreendedores a ter sucesso em suas empreitadas. Afinal de contas, o empreendedor que movimenta o nosso país, gera emprego, renda, o próprio emprego, impostos. E, acima de tudo, né, eu quero parabenizar e agradecer a você por essa iniciativa, juntando pessoas de diversas qualificações em prol dessas pessoas que movimentam o nosso país. Muito bom, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. O que vocês têm para trazer aqui pra gente? Tome as melhores decisões para ter lucro. Como é que é essa história aí, Moacir? Brunão, o que acontece, né? Eu vou contar um pouquinho do nosso histórico, porque acho que nem todo mundo aí, a maioria não me conhece, não conhece o Henrique. Eu sou lá da Escola Gênesis e Silk TV. A Escola Gênesis, até começar a transmitir aqui lá no canal que não tá. Bom, a Escola Gênesis é uma escola de curso de empreendedorismo na área serigráfica e estamparia, né? Então o pessoal vai lá, a gente ensina técnicas para o cara implantar a sua empresa, seu empreendimento em estamparia. E o que acontecia, Bruno? O que eu percebia? A galera ia lá, Henrique, aprendia as técnicas, muito bem, virava um exímio executador com qualidade, com presteza no trabalho, né? Manual ou no seu produto. Mas aí, Brunão, passava um ano, mais ou menos, eu vi aquele cara que foi meu aluno fechando as portas e aí falando, não deu, não consegui. E aí eu percebi que mesmo a pessoa sendo um exímio técnico, faltava um outro lado, que era o lado administrativo financeiro, sobretudo, né, Henrique? Isso. E eu mesmo passei por isso, né? Passei por isso numa loja, eu tive uma loja que faturava bem, e mesmo assim eu tive que fechar as portas. Isso me encucava, né? E aí eu reencontrei o Henrique, que foi meu colega de faculdade, né? Que a gente estudou junto lá 20 anos atrás ou mais. E o Henrique me mostrou uma forma de trabalhar que ele estava desenvolvendo na sua startup. Eu falei, cara, se eu tivesse isso na mão, eu não teria fechado minha loja, e se eu divulgar isso para os meus alunos, provavelmente, muito provavelmente, eles não vão fechar as portas, né? Quer falar um pouco do seu histórico, Henrique? Como que você chegou? A gente vai apresentar isso, né, Henrique? Eu acho que é legal até a gente simular uma empresa para as pessoas verem. E aí é uma empresa que serve de tudo, né? Curso, negócio mesmo físico. Teve o Cássio que fez um comentário aí na live do Danilo, que a gente pode comentar também. Exato.
Bruno, me apresentando rapidamente, eu sou empreendedor desde criança, trabalho com meu pai e com a minha mãe, e a gente teve histórico de momentos de muito sucesso, seguido de ter que fechar as portas. E aí, isso que me motivou a pesquisar o empreendedor, saber como pessoas igual a minha mãe, a gente trabalha na área tinha empresa na área de confecção, já tive algumas nesse segmento, como que era possível, num determinado mês, conseguir dinheiro, recurso para comprar bens e tal. Um ano depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, por algumas decisões equivocadas, ter de fechar as portas. A minha formação é em psicologia, conheci o Moacir quando ele fazia a química na USP aqui de Ribeirão Preto, e eu fui para essa área financeira, primeiro para cuidar das próprias dores nossas, presto serviço para o Sebrae como facilitador do Empretec, que é um seminário desenvolvido pela ONU, focado nas características empreendedoras. E aí o que é muito comum perceber é que o empreendedor, em geral, independente da formação acadêmica, eu trabalho com PhDs, com pós-doutores, trabalho com médicos, trabalho com empreendedores de diversos níveis de formação. Isso que o Moacir comentou agora é muito comum. A pessoa ela gosta mesmo de apertar parafuso, né? A gente brinca, não interessa que tipo de parafuso, ela gosta de ir para o operacional, produzir para entregar para o cliente. Isso é uma parte das características empreendedoras que é muito difícil de ensinar para a pessoa. Como é que você vai ensinar a ter persistência, a ter comprometimento, a identificar oportunidades, boas oportunidades? Isso é algo que é mais comum ao empreendedor brasileiro. Porém, tem um outro aspecto, que aí tem a ver mais com o pensamento lento, né? Isso que eu estou falando é busca de oportunidade e iniciativa. É pensamento rápido. O empreendedor vê a oportunidade, ou ele vai ou não vai. Isso é o mais fácil de encontrar em geral. Inclusive, sem querer te cortar, é assim mesmo, né? Você conversa com uma pessoa que tem um espírito empreendedor, ela enxerga o mundo de oportunidade. Pô, vamos fazer isso. Pô, o cara está fazendo um negócio assim, eu vou fazer diferente. Grana, vende carro, vende casa, pega dinheiro da poupança, pede emprestado, junta sócio, vai lá e começa. E aí, depois que ela começa, é que começa a perceber que ela não se preparou e que ela não entendeu uma série de aspectos que ela devia ter preparado. Né? Essa história, quantas vezes você já viu acontecer? Aconteceu comigo, aconteceu com o Moacir. Provavelmente aconteceu com algumas pessoas que estão aí na live. Isso. Né, de ter um bom negócio na mão. Isso. E geralmente é assim, né, Henrique? Principalmente no comércio. O pessoal fala assim, nossa, eu vou comprar essa caneca aqui, ó, por R$10 e, cara, eu consigo vender por 40, eu vou ter lucro pra caramba, eu vou bombar. Isso. Né? Fazer uma análise simples dessa daí, ok, parece que você vai ter muito lucro, mas envolve muito mais coisa. Não é assim. Ó, o que eu escuto e que me dói o ouvido, o coração, o estômago, é uma pessoa falar que vai ter 100% de lucro, 200% de lucro. Isso já mostra de cara que ela está fazendo uma conta muito errada, e que ela não tem informação e talvez nem formação para esse tipo de tomada de decisão, que tem a ver mais com pensamento lento, de segurar um pouco a adrenalina, de pensar antes de fazer. E aí o empreendedor brasileiro, em geral, ele é muito bom de fazejamento, porém, na hora do planejamento, ele nem gosta. Ele não quer fazer, ele fala, não sou bom disso, não sou bom com números. E aí eu fui pensando em estratégias e em formas de facilitar a vida desse empreendedor. Sempre tem que fazer cursos, até porque cursos de finanças, na boa maioria que eu já vi, não são bons, fica ensinando do mesmo jeito. Eu fui supervisor de conteúdo de um MBA corporativo do Banco do Brasil. Lá foi ensinado dessa maneira, assim como é ensinado em diversos outros MBAs tops aí pelo Brasil, que vai falar de juros compostos, EBITDA, VPL. Não é que isso não é importante, é importante. Mas aí, sempre, a hora que a turma está morta, ninguém aguenta mais, vai falar de precificação, o cara aparece lá com o tal do markup, que termina de jogar a pá de cal, o cara não tem informação correta para a tomada de decisão de preço, por exemplo, e já vi muita gente mesmo morrer porque precifica errado. Então... Isso é um aspecto. Né? Esse é um aspecto. Essa parte da busca de informação no mercado, saber se tem cliente, quem é o cliente, que tipo de solução eu vou entregar para o cliente,
como despertar na cabeça do cliente que eu estou entregando uma solução e não estou implorando para ele comprar. Isso é uma parte das características empreendedoras, que tem a ver com busca de informação. Depois tem o que fazer com estes dados, enfim, como que ele vai organizar para a tomada de decisão. Okay. Não eu queria falar aí, legal, você chegou nesses conceitos todos, enxergando o mercado, na verdade, e os alunos do Empretec, inclusive, não é? Isso. Então, eu tenho um contato muito grande, além da minha vivência empreendedora, com empreendedores pelo Brasil afora. E aí é comum ver o tipo de erro que as pessoas cometem antes de desenvolver o BICAN, que é um software que ele funciona como um gerenciador financeiro. Eu mandei esse projeto para a FAPESP aportou recursos e eu fiz entrevistas com 60 empreendedores de áreas diferentes, de comércio, indústria, serviço, inclusive autônomos. Depois eu fui convidado a participar de um evento em Londres, na Academia Real de Engenharia, e essa startup, então, o foco dela é auxiliar empreendedores a tomar melhores decisões, mesmo aquele que não tem curso de gestão financeira, a partir do entendimento do seu... Já a gente pode mostrar o software até para simular uma empresa e quais são as... O que eu acho mais legal não é o software em si, é a visão que você tem a visão que você acaba criando, e essa visão que você acaba criando serve para tudo. Pra vocês terem uma ideia, por hobby eu faço cerveja artesanal, você já tomou, é muito boa. É boa. E aí um amigo chegou um dia aqui em casa e falou, pô, boa pra caramba a cerveja artesanal que você faz, meu, quanto que saiu o litro? Falei, R$2 o litro. Nossa, os caras vendem meio litro por 14. E ainda faz o pão com o que sobra, né? Bom demais. Pô, dá lucro pra caramba, vamos montar uma empresa? Eu falei, peraí, já com a mente treinada para isso, falei, vamos colocar tudo no papel para você ver um negócio. No final das contas, Henrique, eu tinha que virar uma Ambev para a gente ter o lucro e o Prolabore que a gente precisava. Não é só o custo da produção da cerveja que você deve analisar. Isso é muito interessante, acho que vai agregar muito valor para vocês aí, esse tipo de visão. Né? Então, o que as pessoas costumam fazer? Fala, eu gasto R$2 para fazer a cerveja. Vendo por R$6 para ter 300% de lucro. Pronto, aí já começou a morrer, porque ela está fazendo a conta de baixo para cima, e isso não funciona. Vendeu por... O que eu costumo brincar com as pessoas é o seguinte, bom, então está em crise, vamos fazer um acordo, me dá... vamos dividir o seu lucro, você fica com 50% e me dá 50% de desconto, pode ser? Aí é a hora que as pessoas começam a ver que esse pensamento ele não funciona, porque se ela me der 50% de desconto, de 6 cai para R$3, e ainda tem imposto tem o imposto, se vende no cartão de crédito, se paga comissão, aí tem que pagar funcionário, essas coisas todas, e o lucro que a pessoa... até o conceito é errado, né, Moacir? Não é lucro que chama quando você avalia item por item. No caso, aí é a margem de contribuição. Que isso é legal, porque a gente vai falar da margem de contribuição, curva ABC, ou seja, qual é o melhor produto que você tem dentro do seu plantio, do seu portfólio. Sim. Né? E aí o lucro é da operação, não é do produto. Acho que é isso que você está querendo dizer, não é exato, isso? Exato. O lucro é da sua operação como um todo. Então, por exemplo, lá na Escola Gênesis é cursos. Né? Não adianta eu pensar no curso de Serigrafia Pro, que eu gasto tanto e tenho tanto de lucro. Não é operação como um todo, porque tem aluguel, tem o almoço que a gente paga, tem a taxa lá do PagSeguro. Quer dizer, tem o meu trabalho do Leonardo, tem o trabalho dos técnicos. No final, quanto que sobrou dessa operação toda? Isso é o lucro. É isso que o empreendedor ele tem que avaliar, o todo. Tem que ter uma visão sistêmica do seu negócio e não olhando produto a produto. Para ter um exemplo, vamos dizer que eu tenha achado esse celular na rua, então achei, e que eu vi lá que não tinha dono, e vou vender. Achei. E vou vender na minha empresa por R$1.000. Quer dizer, não paguei nada, vou vender por R$1.000. Tive lucro? As pessoas, nossa, senhor lucro. Falou que eu vendi um só celular nesse mês. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar o funcionário, tenho que pagar a divulgação, tenho que pagar uma série de custos que somados ali giram na casa de 10 mil. Qual foi o meu lucro? Então, menos 9. Menos 9. Foi um tremendo prejuízo. Aí a gente já cai no giro de vendas, que isso eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo. Meus alunos têm um pouco dessa dificuldade, porque
tinham, né? Agora a gente consegue demonstrar isso. A gente demonstra, fala, olha, o que importa, esquece o seu faturamento. Isso. Faturamento não importa, cara. O que importa é se você chegou nos seus objetivos de lucro e prolabore na operação. Isso. Esquece faturamento, porque às vezes você chega no seu objetivo faturando 20 mil e às vezes você fatura 1 milhão e não chega no seu objetivo. Então, que objetivo? Isso é outro aspecto, que lá a primeira etapa que é trabalhada no BICAN é qual é a sua meta de prolabore e qual é a sua meta de lucro. Sem isso, não dá para fazer o planejamento do giro de vendas, não dá para avaliar se o preço está adequado ou não. E aí, muitas vezes, se a pessoa não coloca uma meta, ela trabalha e nunca tem realização. Ela não sabe se chegou onde queria chegar. Então, o primeiro aspecto é definir qual é o objetivo da pessoa. E aí, em função desta série de parâmetros, o que é importante ter em mãos, qual é o giro de vendas que eu preciso ter todos os meses para conseguir ter lucro todos os meses. Então, aí a pessoa ela começa a olhar para o mercado. Quer dizer, olha, nessa configuração de preço, custo, eu preciso vender 10 unidades por mês. Aí eu vou olhar para o meu mercado. Qual é o perfil? Vamos exemplificar isso aí na tela? Depois a gente abre, porque eu acho que aí vai surgir várias questões. O pessoal acho que vai perguntar algumas questões. Vamos para a tela? Vamos lá, galera. Ó, aqui, esse aqui é o site do BICAN, na verdade é o BICAN, né, que é de Business Intelligence. Né? Deixa eu baixar aqui o coisa, vamos lá. Então tá aqui, depois eu vou pôr na tela aí para vocês darem uma olhada. Eu tenho um vídeo meu aqui explicando de 32 minutos. Mas enfim, vamos lá. Estou aqui na tela do BICAN, criamos aqui uma empresa chamada Live, em homenagem ao Bruno e às 24 horas. E a Live vai vender produtos, camiseta, boné. Uma empresa, eu coloquei produtos para ficar fácil, mas pode ser serviço também. Sim, pode ser serviço. A lógica é a mesma. É outro gargalo, é outro, né, o tempo de execução, dependendo se é CLT, se é prestador de serviços, isso muda a maneira de você alimentar, mas a lógica ela funciona para a indústria, para comércio, para serviços, para autônomos. Recentemente, essa ferramenta ela foi utilizada no Sucesso Médico. Deixa eu colocar, voltar para aqui que você fala, só te ver. Que o público é... O que é o Sucesso Médico? O Sucesso Médico é uma mentoria que ela é realizada para médicos. O Dr. Marcos Carvalho, ele tem um hospital e clínicas particulares. O que ele percebeu é que o médico... Também tem essa dificuldade. Também tem essa dificuldade. A pessoa ela se qualifica em especializações, residências, mestrado, pós-doutorado e tudo mais, só que ela se qualifica demais no operacional. Por outro lado, análise de mercado, cliente, como ter um atendimento que encante o seu cliente para mantê-lo e para fazer com que ele indique outras pessoas, isso mal trabalha, e é muito comum você entrar no hospital, o cara parece que dormiu de calçadinho, chupou limão, né? Mal olha na sua cara, te atende mal pra caramba, e depois quer que você ainda fale bem dele. Minha mãe passou recentemente por uma cirurgia de ombro. A cirurgia foi nota 10. O que me marcou foi o péssimo atendimento que eu recebi no mercado. Então, até esse empreendedor, ele precisa ter uma visão mais ampla, né, e do giro de vendas, que ele vai ter que ter todos os meses, como prospectar, como se comunicar com esse cliente, como valorizar os diferenciais competitivos. Isso tudo, né, a partir da análise financeira, a gente vai construindo o canvas de cada segmento, de cada setor. Muito bom, ó, Humberto Melo Canvas. Humbertão já apresentou aqui hoje, 6 horas da manhã. Ô, Humbertão, beleza, cara, parabéns. 80-20. 80, exatamente. E trabalha também aqui com 80-20 no nosso software. Já a gente mostra como funciona. Vamos lá, então. Vamos dar um exemplo, Henrique. Aqui, você começou... Olha lá, eu achei interessante isso aqui. Suas motivações e o que esperava obter. Qual era seu sonho? Isso aqui é coisa de psicólogo, cara? Isso aí vem da tua raiz de formação de psicólogo? Vem sim. Porque aqui, de uma maneira indireta, está perguntando qual que é a meta da pessoa, para que ela monta uma empresa. Toda empresa, ela precisa de investimento. Você vai ter equipamentos, móveis, estoque, capital de giro, e isso significa que a pessoa está correndo risco. Quer dizer, para que ela vai correr risco? Qual é o retorno que ela espera da empresa dela, da atividade empresarial que ela realiza? E aqui, essa parte que é descritiva, ela não vai ser analisada pelo software como um todo, mas já foi muito útil
Por exemplo, acho que você estava na sala, quando eu recebi uma pessoa que bateu na mesa e falou: se eu quiser mandar esse número e tomar, eu falei: olha, ok, leia o que você escreveu. Você queria ter uma empresa para ter mais tempo com a família, para ganhar dinheiro, para pagar a escola dos filhos. Esse caminho aqui você não vai ter vida, é inviável. Beleza. Então vamos lá. Então aqui eu escrevo, por exemplo, a minha motivação. Aí cada um é particular, cada um põe a sua. Isso. E aí a gente chega aqui nas metas de lucro e prolabore. Aí já começa uma confusão, né, Henrique? A maioria não sabe a diferença de prolabore. Ele acha que o prolabore é o que sobra no caixa no final do mês da empresa? Ó, vamos lá. O que é importante aqui? E aí isso vem da psicologia também. O objetivo aqui não é que a pessoa tenha números exatos, mas que ela trabalhe dentre limites e que aos poucos ela vai enxergando melhor a empresa dela. Dá para um míope, ele anda na rua sem correr grandes riscos. O cego, ele precisa da bengala. Então, a ideia é tirar o empreendedor da cegueira. Muitas vezes ele está com uma Ferrari na mão, só que se ele dirigir com os olhos fechados, o risco dele é muito, muito, muito grande. Aqui a gente já começa a fazer a separação, acho que o Danilo concorda comigo, de pessoa física e pessoa jurídica. Quer dizer, o prolabore é o que a pessoa precisa ganhar pela função que ela realiza na empresa para pagar as contas dela de todo mês. Aí tem várias técnicas de cálculo de prolabore. Algumas são piores para a empresa, melhor para a pessoa. Quer dizer, se ela faz uma lista de tudo que ela quer gastar, fica muito prolabore. Porém, o ideal aí é que ela tenha esse prolabore olhando a função que ela vai realizar na empresa dela. Então, por exemplo, se é na minha loja, aqui é uma loja de camiseta, aquela coisa toda. Se eu for o cara que vai costurar, eu vou ganhar como um cara que costura. Exato. Agora, se eu quiser ser o dono da empresa, o gerente, o que vai fazer o planejamento estratégico, financeiro, gestão de pessoas, de marketing. Aí aqui, quando está falando em meta, não é o que você tem na mão hoje, é o que você quer. Coloca aí um tempo, por exemplo, 12 meses, daqui a um ano. Quero ganhar 15 mil, Henrique. Daqui a um ano, eu ganhando 15 mil todos os meses, eu vou estar extremamente realizado, vai valer a pena acordar mais cedo, aguentar a encheção de saco, a fazer vídeo, a buscar cliente, a negociar com o fornecedor. Então, eu preciso ter um referencial daquilo que eu vou buscar para me realizar como pessoa. E outra coisa é que todo aquele investimento inicial da empresa, quem vai pagar? É o lucro. Então, quando a pessoa ela começa a separar as finanças pessoais das finanças da empresa... Que o Danilo falou agora há pouco. Já ajuda muito ela ter sucesso, muito mesmo. Então, vou lá, vou salvar, coloquei 20 mil para a empresa e 20 mil de prolabore. Perfeito. Aí nós vamos aqui para o custo de venda. Por que o custo de venda vem antes do custo do produto? Então, por quê? Primeiro, porque Data Bican demonstra que 98% dos empreendedores desconhecem os custos de venda. E ele é um custo que, às vezes, ele é até maior do que o custo de produção. Por exemplo, você falou da caneca que compra por 2 e vende por 6. R$2 é o custo da caneca. Se você coloca, volta lá em cima, imposto, alíquota mínima de 4,8 para quem está 4,7, quem está no super simples. Aí a pessoa ela acha que ela tem 200% e aí faz parte da cultura dela oferecer 5%, de desconto. 10% de desconto. Depois a gente vai trabalhar esse desconto aqui para ver o impacto. O impacto no resultado da empresa. Aí tem mais lá comissão e outra coisa que é isso que você já está mostrando aqui, forma de pagamento. O cara acha que ele tem lucro para caramba, ele parcela, já vi muito acontecer, em vez de falar para o cliente, perguntar, pode ser no débito? Ele fala em quantas vezes você vai parcelar. Ele muda a alíquota de pagamento. Sem a necessidade, às vezes, do cliente. Ele não pediu isso. Nem pediu. E depois, quando falta dinheiro em caixa, ele vai ali para antecipação dos recebíveis. Aí ferrou. Que aí ferrou. Então, ele começa a ter um custo financeiro que fácil, chega na casa ali de 20% a 30% do valor do produto. Quer dizer, cobra R$6 do cliente, 20% desses R$6, que vai dar o quê? 1,20, né? É só custo financeiro. Aí ele tem mais 2 da caneca. E por aí. Por aí vai. E se ele não conhece esse custo, ele acha que é lucro, ele acha que está no caixa. Começa a brigar com o sócio, falar que tem gente desviando, que não sabe o que acontece, que era para ter 200% de lucro e nunca vê dinheiro.
E as coisas vão... Que já ouvimos muito por aí. Muito por aí. Bom, agora sim veio o custo do produto. Né? Uhum. Então, deixa eu abrir aqui esse boné, por exemplo. Ó, vamos lá. O custo do boné tem aqui, vou pagar R$11 e vou vender por 45, Henrique. Tá bom. Aparentemente sim. Vou colocar, só como é um planejamento, eu vou chutar, porque eu não comecei a empresa ainda. Pode ser? Pode ser. Então, vou colocar 100 unidades. Olha que interessante. A parte financeira, ela começa a trabalhar com marketing, porque aí a pessoa precisa olhar o público, a região onde ela vai atender, se vai ser um e-commerce, se não. Aí tem tudo a ver com a live que o Ricardo Jordão fez às 7 horas da manhã, que é isso. Ele venda. Isso. Aí entra o planejamento de vendas, o que a pessoa precisa fazer para conseguir vender 100 unidades todos os meses. Aí cada cliente que entra ali vira uma mina de ouro, porque se já chegou a sua empresa, não pode sair sem comprar. Uhum. Porque o cara vê, é o lead mais qualificado que tem, aquele que já veio à sua empresa, tocou o telefone, você não pode mandar ele embora de forma alguma, porque você tem um número para atingir, não atingiu, isso significa que você vai fechar o mês no vermelho, e acontece, como muitas empresas aí que a estatística mostra, 1 em cada 4 fecha até o final do primeiro ano, por falta de planejamento. Eu tô... sei lá o que está acontecendo aqui. Está montando aqui. Vamos lá, sei lá o que eu fiz aqui. Mas vamos lá. Eu coloquei uns valores aqui, tá? E faltou só a caneca. Vamos lá, vamos colocar a caneca, só para a gente ter aí uma referência de quanto eu acho que eu vou vender. Não significa que eu vou vender, né? Vamos lá, sei lá. Aqui. Aí o software vai dizendo se o giro de vendas vai gerar lucro ou prejuízo em função de todos os custos que você tem. O custo do produto, o custo financeiro. Olha só, nessa tela aqui, o que ele está mostrando, né? Isso, obrigado, Moacir. Vamos lá. Primeiro ponto que a pessoa tem que saber é o tal do índice de margem de contribuição. Vou voltar para a nossa tela aqui, só para a gente comentar um negócio. É nessa tela aí que a gente vai ver qual é a margem daquele produto. Aí sim eu vou saber se aquela caneca que eu paguei 2 e vendi por 6 tem uma margem legal. Isso. Não é o lucro da empresa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, correto? Sim, o que significa a margem? O cliente pagou R$6. Aí eu vou ter desses R$6, eu vou ter que pagar os 2 da caneca que eu comprei, e vou ter que pagar um tanto de imposto, um tanto já nem entra na minha conta que o cartão de crédito já mordeu, outro tanto já fica ali para antecipação e por aí vai. Então, de cada venda feita, quanto sobra, e por que se chama margem e não lucro? Porque eu tenho que pagar o custo de manutenção da empresa, que é o Prolabore. Que é o próximo passo aqui, que são nossos custos fixos. Isso. Funcionário, divulgação, essas coisas todas. Então, aqui eu coloco o Prolabore que eu já tinha colocado lá. Aqui eu lanço todos os custos fixos, água, telefone, celular. Ali, cafezinho, Henrique, tem que lançar também? Tem que lançar. Porque tem que sair de algum lugar nessa parada. Né? Tem que sair de algum lugar. É aquela história de grão em grão que a galinha enche o papo. E aí vai juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e as coisas vão... Normalmente o empreendedor, ele se ocupa, ele contabiliza o custo grande. Ele olha para o que ele tem que pagar de funcionário, aluguel e tal, e esquece dos pequenos. Só que são tantos pequenos que aí o lucro que ele esperava que ia ter vai embora. Moacir, faz um favor, zera o Prolabore ali, só para fazer uma brincadeira. Aqui, fazendo uma simulação. O que é interessante do software é que você pode simular continuamente diversos valores. Então, o que o Moacir fez? E o que é o mais comum do empreendedor fazer? Zero o Prolabore e ele pega o lucro. Aí ele fala, então teve 4.758 de lucro, a empresa está top. Só que aí ele vai rapando o caixa da empresa continuamente. Isso. Ele nunca tem uma retaguarda, na hora que ele tem uma dor de barriga, ele vai para o banco e pega um dinheiro caro, e aí ele se estrupia. Pessoal, olha só, a gente está, só para... Porque às vezes tem um gráfico rotativo aqui para o pessoal entender. A gente está usando um software para comentar conceitos. Isso. Né? Não precisa nem prestar atenção no software, presta atenção nos conceitos que a gente está envolvendo nessa parada toda. Né? Exato. Porque isso daí é muito importante. Todo mundo trabalha do jeito que você falou.
não pensa em prolabore e pega o que sobra no final do caixa, no final do mês, se sobrar. Não, aí, tendo aquele caixa, tendo aquela sobra, a pessoa se acostuma a viver com sobra e fala a empresa está boa. O que muda? O fato da pessoa colocar ali um prolabore, saber que se ela não está tirando o dinheiro do caixa, ela está emprestando para a empresa. Em algum momento isso tem que retornar. Ou ela vai trabalhar de graça até quando? Ou ela vai pôr dinheiro na empresa até quando? E aí, na hora que ela coloca o valor desse prolabore no planejamento, aí a cenoura vai para frente. Vai para frente. Corre. Tem que correr mais. Beleza. Então, aqui está tudo, já coloca os funcionários, quer dizer, todos os custos fixos aqui, e depois a gente vai falar aqui. Ó, assim, o que é bacana, os quesitos que são comuns a todas as empresas, ele tem nome aqui. Então, a pessoa fala, não pago aluguel, eu tenho a minha empresa... Isso é um conceito também que o pessoal erra às vezes. O prédio é meu, trabalho lá no fundo da casa da minha avó, não pago aluguel. Eu falei, ok, pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra coisa. Sempre tem que atribuir um aluguel? Para qualquer atividade profissional? Sempre tem. A empresa, pessoa jurídica, ela tem que pagar o espaço físico que ela ocupa. Seja para o dono da empresa ou seja para um terceiro, que é o dono da casa, um imóvel qualquer. Sabe o que aconteceu comigo? Você falou de casa da avó, eu tinha uma pequena distribuidora de produto químico quando estava na faculdade ainda. E eu trabalhava com a minha avó. Então, minha avó era minha secretária, a internet era da minha avó, era discada ainda. E aí, quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu falei, não pagava nada para a avó, mas pagava que vergonha, rapaz. E ela emprestava um tusto ainda. Aí, quando eu mudei para Ribeirão, eu falei, vou tocar de lá. Aí aqui eu tive que alugar, contratar um cara, eu olhava e falava, pô, esse negócio não dá lucro, cara. É claro. Esse negócio não é bem assim, entendeu? Então, aí foi uma falha de planejamento, você continua sempre daquele tamanho, não se desafia, não busca... ou fecha. Então aqui, beleza. Aí aqui o investimento que o empresário fez, sempre tem algum tipo de investimento, equipamento, mobiliário, tudo, enfim. E aqui agora que a gente começa a entender essa parada aí. A gente está num prejuízo aí, Henrique. Essa nossa empresa vendendo essa quantidade que eu joguei aqui, ó, 100, 150, 20, 100. Abre um deles para ver se o preço está bom. Ó, então, Moacir, o que significa? Tendo 11,49 o custo do boné e vendendo por 45 e com imposto, cartão e tal, vai ter um custo de 3,98. Para este item, vai ter uma margem ali de 0,66, ou que significa o seguinte, de cada R$1 que o cliente pagou desses 45, vão sobrar ali 66 centavos por venda. A margem está boa. A margem está boa. O que é uma margem ruim? Quando ela cai abaixo de 0,3, 0,35, significa que não vai ter dinheiro para pagar o custo fixo. Porém, o giro de vendas é que está pouco. Tá, então, aí que a gente vai discutir aqui nos resultados. Então, à medida que a pessoa começa a entender os seus números, ela vai tomando decisão que não é aumentar preço ali. O preço está bom, a relação custo-preço está bom, o foco aí sim então, é giro de vendas. É isso aqui que é o coração do negócio, que eu acho. Essa tela aqui, Henrique, deixa eu baixar aqui. Que é, cara, o tal da meta de vendas por produto. Aí sim, eu coloquei que eu vou... aí é o Humberto. E aí os conceitos lá do Jordão, de venda. Porque é o seguinte, ó, 100 camisetas não vai ser suficiente para eu bancar a operação. Não. Né? Eu preciso vender 368 camisetas brancas, 2 cores, e aí vou vender para quem? Aí vem o conceito de persona, comunicação assertiva, aquela coisa toda. E aí, ó, vale mais a pena vender a camiseta branca 2 cores do que a camiseta preta terceiros. Você começa a ter foco de venda, quem que compra uma, quem compra outra, e aí você vai utilizar esse dado para ter uma comunicação mais assertiva nos seus canais, né, para pôr foco naquele produto que já é o melhor mesmo para você. Tem uma cliente nossa que ela tem uma indústria de salgadinhos, vende 180 itens diferentes. Quando ela percebeu que 13 itens gerava 70% do resultado da empresa dela, ela passou a ter foco de produção nestes itens, comunicação para vender mais. Então, na verdade, eu tenho que focar nesses caras que estão aqui em cima. Tem que focar total nesses caras aí. São esses caras que movimentam a parada. Você não vai desperdiçar esforço em produto que tem uma margem pequena ou que você tem uma dificuldade de... Às vezes está ali só para compor. Agora, olha aqui que interessante, ó. 1.362 itens. Unidades.
unidades de venda. Uhum. Aí o camarada, acontece muito isso aqui, galera, que eu vou falar para vocês, que é um dos caras, pelo menos no meu ramo, eles se estouram. Sabe onde eles se estouram? Que eles chegam e falam assim, vou fazer um Black Friday porque eu vou arrebentar de vender. Aí, ó, vou dar 30% de desconto. Tô falando de desconto real, não desconto fraudulento. Eu vou falar assim, eu vou me arrebentar de vender. Então vamos simular, isso aqui eu sempre mostro para os nossos alunos, isso aqui serve para você aí que faz curso, serve para qualquer coisa. Então olha lá, 1.362 itens, o cara tem que vender para chegar na meta naquela distribuição que a gente viu ali. Para ter os 20 mil de lucro. Para ter os 20 mil de lucro. Isso. Aí ele vem aqui e fala assim, vou fazer um Black Friday, 30% de desconto. O que está com o pezinho no chão, não está daqueles que colocam 50%, 70% para queimar estoque. Quer dizer, o cara quer corrigir um erro com o outro. Ele já não analisou o mercado, não vendeu. Olha para quanto foi em número de unidades. De 1.300 para 2.600. Ou seja, se o cara não vendeu o dobro, se o cara vendeu o dobro, ele empatou. Isso. Não adiantou nada. O mesmo resultado. Se ele vender menos, ele se lascou. E olha o que aconteceu com o prejuízo da empresa. Na hora que ele caso ele tivesse dado os mesmos 30%, passou de 15% para menos 21%. Né? Não vale a pena. Não vale a pena. Agora, tudo bem que eu simulei aqui uma coisa muito violenta, mas geralmente acontece muito no varejo, principalmente, Henrique, o tal dos 10%. Custa 55, 50 faz? Faz. Né? Olha só, 10%, quanto impacta. E aí, pessoal, o que é interessante enquanto calcula ali? Deixa eu voltar aqui. Vai lá para os meus resultados. O que é o interessante? Que não interessa o faturamento, interessa o número de unidades que você tem que vender, porque teu esforço de venda vai aumentar. Sim. Né? Vai aumentar muito. Então, assim, uma coisa é eu ter o meu preço lá e ter 16 alunos no curso Pro Expert da Escola Gênesis. Uhum. Outra coisa é eu baixar o preço e ter que pôr 30. Eu não consigo colocar 30 porque eu não tenho nem espaço físico. Você quer dobrar o faturamento? É fácil. Baixa o preço, você vende mais. Porém, o resultado final seu... Aí você não queira ter resultado. Não vai dar certo. Você pode se lascar. Vamos olhar lá o que deu aqui, ó. Faturamento engana. O que importa é o lucro, é o que sobra líquido ali na empresa. Nessa brincadeira dos 10%, a gente teria que vender 300 peças a mais. É muito, cara. Porque dá 20%. Dá 20%, quer dizer, você deu 10% de aumento de venda. De aumento de unidade de venda. Então, eu acho que... Vamos voltar aqui para a nossa... Só vai ali no planejamento de vendas para mostrar uma coisa que é importante também, que é o seguinte, ó, é uma ferramenta de planejamento. Então, nenhuma empresa começa vendendo o que ela precisa vender, ela vende abaixo do ponto de equilíbrio, e aí a curva de crescimento vai se dando aos poucos até que chega uma hora que ela pega o veio de vendas ou não, né? Mas quando a pessoa entende quem é a persona, ela comunica corretamente e vende pelo valor agregado e não pelo preço, hora que ela se estabiliza e começa a ter um cliente indicando outro cliente, é hora dela começar a ganhar dinheiro. E aí o software, ele vai te colocando metas de crescimento mês a mês. Mês a mês. Você não precisa mudar de um mês para o outro, mas você precisa ir crescendo continuamente, isso é o que vai balizar se você está no caminho certo ou não. Até chegar naquele número, e aqui você simula em quanto tempo você quer chegar. Isso, não é isso? É isso. Agora, o que é esse vermelho aqui, Henrique? O que é isso aqui, ó? Então, aí, Moacir, tem o faturamento menos os custos variáveis, menos os custos fixos, vai gerar o lucro do mês na primeira linha, e na linha de baixo, lucro ou prejuízo, lucro ou prejuízo acumulado, ele vai acumulando mês a mês, até que chega um momento em que você passa o seu ponto de equilíbrio, quer dizer, aí suas contas entram no azul. E essa linha de baixo aqui do prejuízo acumulado, ela é muito importante porque ela vai dizer para o empreendedor, caso ele consiga atingir essas metas de venda, quanto que ele precisa ter de capital de giro, para não ter que recorrer a banco. Qual que é a dica aí? Muitas vezes as pessoas elas vão iniciar uma empresa, tira todo o dinheiro do bolso para comprar móvel, equipamento, ar-condicionado com 10% de desconto, acaba o dinheiro dela e depois, na hora que ela tem que pagar funcionário, ela vai fazer capital de giro. Isso eu também falo,
demais. Eu tenho muito aluno, Henrique, que ele saiu de um emprego e está com indenização. Dinheiro na mão. Eu falo, cara, não compra nada de equipamento, não parcela. Se for comprar, parcela tudo. Por quê? O seu fornecedor é o único banco que você tem nesse momento que você está iniciando. E ele vai te dar no máximo 5%, 7% de desconto. Isso. Se você acabar com o teu capital de giro, que é isso aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? Que nessa simulação, o cara vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º mês ele começa a ter lucro. Isso. Ou seja, ele vai ter um prejuízo acumulado de 57 mil, que a gente pode falar que é o capital de giro. Exato, é o capital de giro. Não é? Isso. Então é assim, cara, você tem essa grana, então não torra essa grana agora. Isso. Parcela, que a operação vai pagar. Né? E aí isso também vai ser mais uma tensão ali para você se movimentar, porque você vai saber que tem as contas de cada mês pagar, não vai achar que o dinheiro que está no caixa é seu. Vamos ver os comentários, Henrique? Vamos. O que eu acho interessante, pessoal? Por que a gente entrou em parceria com a MultiPME, que é a empresa do Henrique, que é a startup do Henrique, né, e formamos o Bican. Porque o que acontece? Eu vejo no meu caso dos meus alunos. O cara tem que vender, o cara tem que comprar, o cara tem que muitas vezes produzir. Cara, não dá para ele ficar fazendo um curso, vir com planilha, vir com conceitos errados, calculador, HP, não sei o quê. Cara, o cara tá na loucura, ele precisa ver um número e falar, eu preciso vender 120 desse aqui, tanto desse aqui, eu preciso correr atrás disso, porque ele já tem muita coisa para fazer. Isso. E nesse ponto, eu acho que o software ajuda pra caramba, cara, porque quando você tem uma meta em número, o negócio anda. Isso. Então você tem uma meta financeira que você colocou lá, pá, lucro e prolabore. E depois você tem uma meta de unidade. Por quê? Se você for entrar numa roubada, você já vê antes também. Porque se aparecer lá 100 mil camisetas, eu falo, caraca, vou vender 100 mil camisetas aonde, velho? Então, não dá, eu já nem vou nesse negócio aí, porque não dá. Onde eu posso ajustar minha empresa? E também quais custos reduzir, sim. Como negociar com a operadora de cartão, enfim, guardar o meu dinheiro em vez de buscar desconto, enfim, aí tem uma série vou trabalhar com uma equipe muito inchada, que é o que muita gente faz, trabalha com uma equipe gigantesca. Mas e se eu tiver encomenda? Terceiriza, arruma outro espaço, de outra forma. Uma coisa que o pessoal também, você não precisa fabricar tudo. Olha lá, vamos falar aqui, ó. Vamos ver o que o pessoal tá comentando aqui. Vamos lá. Bom. Isso mesmo, Danilo. Existe uma distância enorme entre faturamento e investimento para gerar o faturamento. É isso mesmo. O Bruno colocou o link aí, legal. Essa simulação para serviços é a mesma coisa, né, Henrique? Na hora que tem a ficha técnica, aí vai ser... tem um item que a pessoa precisa incluir ali, que é o mão de obra. Vamos pegar lá os médicos. Né? Médico é basicamente prestação de serviço. Então, era muito comum a pessoa falar, o cliente me pagou 400, 500, 600 reais, 200 reais pela consulta, esse dinheiro eu vou pagar a minha mão de obra. Não, tanto ele tem que separar para o custo fixo, tanto é imposto e se vende no cartão, e só uma parcela que ele pode utilizar como mão de obra. Então, tem que ser verificado este novo item de mão de obra, valor de mão de obra. Se a pessoa é CLT, o custo, né, a pessoa que é empregado, carteira registrada, esse custo vai lá no fixo. E aí o Bican, ele calcula FGTS, férias, 13º, tudo. Vale transporte, tal, desconto. Vale transporte. E aí ele vai lá para o custo fixo e vai dizer para a pessoa quanto que ela tem que ter de giro de vendas para pagar essa pessoa. Se no serviço a mão de obra ela é no risco, ela é mediante produção, aí ele sai do custo fixo e entra lá na ficha técnica, item por item. Vendeu 1, eu vou pagar 1. Vendeu 100, eu vou pagar aquele valor vezes 100. Muito bom. Só a maneira de declarar esse custo que sairia da folha de profissionais para entrar na ficha técnica de cada. Olha lá o Demis, curioso que 90% do microempreendedor comete os erros que esses dois palestrantes estão escancarando. Então, na verdade, o software foi feito em função desse problema mesmo que é real. Os números, né, Henrique? Quantas empresas fecham nos primeiros anos? Você tem esses números, né? Tem. Esses números quem levanta é o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é um organismo internacional. No Brasil, 24%, que é 1 em cada 4, fecha as portas até o fim do primeiro ano, e 54%
uma em cada 2 fecham as portas até o 3º ano, já com dívidas, muitas vezes, aquele ranço de destruição que acaba com a vida, às vezes, de família, separação conjugal, problema de relacionamento. Então, assim, a pessoa ela não quer investir um tempo de planejar e depois o que ela tem de perdas por isso, né, às vezes custa relacionamento familiar. Então, um tempo ali que ela precisa colocar na agenda, entender quem é o cliente, por que o cliente compra, qual que é o giro de venda, se o preço, o custo, isso daí faz parte do dia a dia do empreendedor. Não quer fazer, aí é a liberdade de cada um de fazer isso. Porém, eu já vivi na pele o que é fechar a porta de empresa, ficando com dívidas, nome sujo, depois você tem que se recuperar, sair do zero, até por isso que eu fui desenvolvendo essas ferramentas. Sim. Né, para ajudar outras pessoas a não cometerem o mesmo erro. Alguém quem comentou aqui, pelo pouco que percebi, menos é mais. Muitas vezes, sabe por quê, Viviane Paz? Porque o pequeno empreendedor, que é a minha realidade, que é a realidade do Henrique, a gente não tem que vender, a gente tem que vender melhor, não é vender mais. Isso. A gente tem que vender melhor. Né? Porque se você vender pior, às vezes, quanto mais você vender, pior é. Quanto mais vender, mais você arrebenta sua empresa. Se não tiver margem... Olha lá, aí alguém comentou assim, no site do Bicano eu achei vídeos de treinamento para o usuário. Esse importante treinamento aparece depois que assinarmos. Na verdade, tem um botão lá que é Veja o Vídeo, tem um vídeo meu de meia hora, onde eu passo por todas as telas e discuto todos esses conceitos. Já está em produção, né, Henrique? Acho que já está em edição, né? Sim. Toda uma nova série de vídeos, já para outros, usando outros nichos também como exemplo. Né? Isso. Tá bom? E aí tem o nosso suporte, em caso de dúvidas, tem uma sequência de e-mail que a pessoa ela vai recebendo com as atividades, o que ela precisa fazer. E essas atividades elas são fundamentais, porque se deixar para a pessoa ver o que ela quer fazer, entra na rotina e ela deixa de fazer. Tendo o e-mail falando, olha, nessa semana a sua atividade é procurar analisar preço de venda do concorrente. Olha lá, o Renildo. Funciona para salão de beleza? Você tem até usuário, né? Salão de beleza, não tem? Sim, tem usuário. Pois é, salão de beleza, prestador de serviços. Renildo. É a mesma coisa do que o médico. E aí, o que a usuária, né, o que a nossa cliente, ela percebeu? Que a porcentagem que ela pagava para o executor, o executor estava ganhando muito mais do que ela, porque ela pagava uma porcentagem sobre o valor bruto e ela tinha os custos financeiros, que é o que muita gente ignora, né, e aí sobrava na mão dela. O que ela ganhava, de fato, é porque ela também era executora de serviço. Ela estava ali como se fosse um marketplace, o salão de beleza dela. Ela traz cliente, oferece a mesa, oferece a cadeira, o equipamento, faz a divulgação, e aí a porcentagem que fica para ela serve só para dar a sequência e manter esse negócio. Então, avaliar e entender onde que está o gargalo, onde que está furando, onde que está matando o negócio, é super importante. Não é fácil depois reverter. Se você já tem um acordo com um prestador de serviço de tal porcentagem, não é fácil reverter, porém, é preciso reverter. Se não fizer isso, você pode perder o seu negócio. Muito bom. Beleza. Bom, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, da Viviane Paz, André Fontenay. Cadê? Perguntou alguma coisa aqui, ó. Mas a operação não deve girar dentro do mesmo mês? Se eu compro um material para serviço ou vendas e não uso dentro do mês, já estou pagando para trabalhar. Mais ou menos, Viviane. É assim, ó. O que o BICAN faz? Ele faz análise de competência da sua empresa. Quer dizer, ele vai te dizer para cada competência, para cada mês, quanto que você precisa vender nas condições que você informou. Então, você pode simular valores, fazer ajustes para depois vender. Vender muito com preço que não tem margem, você vai se estrepar. Ele não faz a análise de caixa, de fluxo de caixa. Até porque tantos outros softwares fazem isso, análise de fluxo de caixa. Em médio prazo, o resultado da competência ele tende a empatar com o caixa. Então, se você comprou o estoque agora, e um estoque que você vai utilizar nos meses seguintes, você vai se descapitalizar porque você vai pagar esse estoque antes. E só vai ter entrada de dinheiro mediante execução e, às vezes, até parcelado. Porque você pagar em 2, 3 vezes,
o dinheiro vai entrar lá pela frente. É algo super importante de ser visto naquele planejamento de vendas, ele vai te orientar um tanto sobre isso para fazer o cálculo de capital de giro, porém ali são vários indicadores que você precisa ir ajustando para ter a sua empresa na sua mão. Até por isso, a gente preparou o 12 Passos, que é uma mentoria online, ajudando a pessoa a entender o seu negócio, levando em consideração estes diversos aspectos que em 1 hora de live. Agradeço imensamente a oportunidade ao Bruno, parabéns pela iniciativa, mas a gente até acelera na fala aqui para dar tempo de... Vamos lá, vai lá. O 12 Passos é um programa de mentoria. Aí sim, é um grupo, né, de 12 empreendedores, né, tem encontro online e encontro individual e online em grupo. Isso. Não é isso? Tem médico, tem... Bom, enfim. Eu vou colocar nos comentários aí o link, né, 12steps.bican.com.br. Pessoal, o que é interessante do software, eu vou pôr nos comentários aí a mentoria, foi apresentado lá na Real Academia de Engenharia de Londres. Isso. Né, um grupo que tinha lá Williams, tinha lá... Quem mais estava lá? Estava lá Williams, diretores mundial da Shell, a pessoa que desenvolveu o processador do Intel, que está aí graças a essa pessoa, estamos aqui nessa live, porque sem isso os computadores seriam uma manivela. Pessoas que atuam na área de geração de energia, enfim, pessoal peso pesado da área de inovação, uma delegação do México, com pessoas do MIT, por exemplo, do Chile e do Brasil também, basicamente do estado de São Paulo, pessoas que trabalham com inovação na área de biotecnologia. Muito bom. Bom, e o valor, pessoal, a gente não está aqui para vender o software, é para entender os conceitos, mas o valor é para ninguém reclamar, que é R$199 por ano, né? Isso, é para auxiliar de fato o empreendedor, o trabalhador. Porque isso é um primeiro passo, é a pessoa enxergar os números, tá, pessoal? Porque vocês vão ver os seus números. A partir daí, tem uma série de outras competências para você chegar no seu resultado, que é outra coisa. Exato. Porque não adianta eu ver lá, preciso vender 300 camisetas. Beleza, Henrique, como? Aí vem outras competências que você tem que Quando eu sei que eu tenho 300 camisetas para vender, isso já abre o meu horizonte. Se eu não sei se eu tenho que vender 200 ou 500, eu vou atirar para tudo quanto é lado e não vou ter foco, vou perder o foco. Então, os números ajudam a pessoa na tomada de decisão relacionada a essas outras competências. Gestão de pessoas, de marketing, de funcionários, clientes e por aí vai. Muito bom, Bruno Ávila. Você está me ouvindo? Legal? Tô ouvindo, cara. E tô acordado, viu, pessoal? Você está acordado? Parabéns, Bruno. Depois você me conta como que você fez isso? É um negócio chamado café. Muito bom. Pessoal, obrigado, pessoal. Obrigado aí, o pessoal adorou os conceitos de preço e tal, que muita gente não sabe, né? E foi muito legal a participação de vocês e a apresentação do projeto de vocês. Valeu, galera! Muito obrigado, Bruno. Valeu, pessoal. Sucesso. Parabéns. Falou! Super Live 2018. Apoio Lead Lovers, Maestros e Instituto Ayrton Senna.